Outubro, o mês do terror. Ou o mês do Dia das Crianças, você decide. E antes de falar tudo isso, vamos explicar um pouquinho da história. Outubro é um mês que muitos conhecem como a tradição do terror, onde as pessoas se vestem com fantasias, pedem doces e etc. Só se for para crianças, é claro, porque para os adultos pedir doce nem dá mais, infelizmente. Halloween é uma tradição que surgiu lá no final do século XIX na Irlanda, onde o objetivo é homenagear todas as pessoas que infelizmente foram de F. A origem dessa palavra, que como diz, era nomeado como Halloween, que significa Dia dos Mortos em português. Ou para nós, os brasileiros, né? Nós chamamos isso de Dia das Bruxas. Mais tarde, algum tempo depois, essa tradição tinha acabado de se espalhar nos Estados Unidos. Por isso a gente acha que essa tradição é de origem americana. Mas na verdade os americanos meio que adotaram essa tradição e resolveram aprimorar. Alguns países do mundo, como o Brasil, por exemplo, essa tradição meio que quase não existe. Mas como nós curtimos muito essa tradição, é claro que adotamos ela. E quanto no Japão? Bom, para os japinhas, Halloween significa tradição de fantasia de cosplay, que não é de temática de terror, sei lá. Dizem que em 2018, em outubro, os japinhas ficaram doidaços da vida e derrubando tudo, até mesmo um caminhão. Enquanto isso, os policiais de lá não sabiam o que fazer. Japinhas meio que não sabem o que é Halloween. Nossa. Aproveitando que está tendo uma tradição dessas, eu resolvi fazer um especial de Halloween aqui para vocês. Bom, talvez esse vídeo vai atrasar um pouco, mas vai valer a pena fazer esse especial. E como vai ser esse vídeo? Bom, a única coisa que eu vou fazer nesse vídeo é falar algumas aleatoriedades que não tem contexto, sei lá. Mas o tema vai ser um pouquinho sobre fatos chocantes e medonhos sobre Pokémon. Alguns podem ser chocantes e outros não, alguns de vocês já devem estar sabendo como é. Mas eu não tenho outra escolha a não ser o foco nesse vídeo. Entretanto, o que eu vou fazer também nesse vídeo vai ser sobre creepypastas. Não tenho certeza se eu vou falar muito desses temas, já que o vídeo não tem nenhum contexto. Falando também nos assuntos, alguns dias atrás tinham ocorrido alguns vazamentos da Game Freak e da Pokémon Company, que tava tendo uns assuntos sobre Typhlosion e outros Pokémons. Se vocês assistiram um dos meus sortes, vocês já devem estar sabendo o que eu estou dizendo. Mas apesar de estar em alta, lembrando que eu não vou citar nenhum desses casos recentes. A única coisa que eu vou focar nesse vídeo vai ser sobre fatos e creepypastas. E já que eu estou falando um monte de coisas, se você estiver assistindo esse vídeo, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, porque fazer esses vídeos dá muito esforço e trabalho. Se você fizer isso, eu agradeço. E outra coisa também, se eu estiver esquecendo de alguma coisa ou errando algo, deixa aí nos comentários. E bom, sem mais falas e vamos começar logo o vídeo. Começando com o mais conhecido de todos, a famosa creepypasta chamada de Síndrome de Lavender. Se você está na internet há anos, já deve ter ouvido falar dessa soundtrack. Que aliás também toca na versão do Pokémon GO. Literalmente é uma soundtrack que deixa tudo aquilo mais sombrio e assustador, ou algo assim. A história que dizem por trás dessa creepypasta tem algo bem chocante por trás dela. Há muito tempo atrás, ocorreu algo dizendo que essa soundtrack traria um efeito problemático para crianças e adultos, causando uma dor de cabeça forte e depois fazer que pessoas pode causar um desmaio. E eu não falo aquilo porque o YouTube me derruba. Causando assim um problema relacionado a essa soundtrack, fazendo que a Game Freak retirasse isso nas lojas, e depois modificar a soundtrack deixando a música mais leve, e depois substitui a original pela modificada. Dizem que isso aconteceu na versão Red e Blue lá no Japão, e muitos achavam que essa soundtrack estava causando uma dor de cabeça nas pessoas. Talvez. Mas na verdade é a soundtrack normal de todas as versões, e descobriram que a verdadeira soundtrack do Lavender Town é essa aqui. Mas antes de mostrar ela, eu gostaria de dar um aviso, que o som é realmente muito alto e pode dar uma dor de cabeça medonha, tirando a parte do desmaio, é claro. Sabe o que é mais engraçado disso tudo? É que a soundtrack do primeiro jogo do Pokémon é o único que tem a soundtrack mais dramática e sombria, enquanto nos outros jogos é bem mais leve e alegre, como no Pokémon Gold, por exemplo.
Só que eu prefiro mesmo a versão do primeiro, porque é icônico. Já que estamos falando do Lavender Town, vamos falar também da outra creepypasta chamada Buried Alive. A creepypasta é sobre esse cara esquisito que parece um homem, só que derretido. Bom, como é essa história? A história é o seguinte: segundo a creepypasta, a primeira coisa que o jogador deve fazer é aquele famoso glitch do Misigno, que primeiro tem que ver o tutorial desse CEOzinho te ensinando a capturar um Pokémon, voar até a ilha de Cinnabar e depois ir até o canto direito da ilha, ficar andando feito um louco, andar para cima e para baixo, até finalmente encontrar o signo, e aí você o captura. Depois de fazer tudo isso, o jogador tem que ir até a Torre de Lavender, e aí ele tem que fazer tudo isso. Tem que andar, andar. Alguns pokémons podem voar pelos céus, mas eu vou caminhar Até chegar finalmente ao topo da torre. Só que vem aquelas coisas. Sabe a parte onde aparece o fantasma, que é a mãe de Cubone, impedindo que o passe e depois espantando o jogador? Então, aqui o jogador consegue passar das escadas sem problema algum, como se o espírito da mãe de Cubone o deixasse passar, ou como se estivesse usando aqueles cartões de metrô do Japão para pagar a passagem. Quando finalmente o jogador entra na sala, ao invés de se deparar com Seuzinho e a equipe Rocket, você depara com duas lápides. Quando você vai nela, aparece a caixa de texto dizendo: Você está aqui, estou sozinho. tão sozinho, você não quer se juntar a mim? Nesse momento você encontra o Buried Alive e a batalha finalmente começa. A primeira coisa que deparamos é que os Pokémons estão bem poderosos, muito estando de nível 100. Depois que o jogador finalmente enfrenta alguns Pokémons, de repente ele percebe que alguns estão completamente diferentes, que não são reconhecíveis, que é esse White Hand ou Mão Branca, sei lá. E por incrível que pareça, esse ultrapassou até o nível 101, coisa que não é normal para muitos. Para quem joga Pokémon, todo mundo sabe que o limite de nível é de mais de 8.000! Tô brincando, é até o nível 100. Só que como o personagem não tem um nível muito superior a ele, infelizmente perde a batalha, sendo assim pego pelo Buried Alive. Realmente medonho. E falando em creepypastas, vamos falar agora sobre os fatos de Pokémon do tipo sombrosos, como por exemplo o caso mais conhecido de todos, a creepypasta do Kadabra, que aliás não é um Pokémon do tipo sombrio e fantasma, mas sim do tipo físico. Nessa parte que botei do Pokémon sombrosos, resolvi juntar todas as ideias de fatos e creepypastas porque iria fazer sentido falar todos esses temas. Voltando a falar do assunto, Kadabra é um Pokémon bastante conhecido por hipnotizar humanos e Pokémons o que estiver na sua frente. Só que no Pokémon Fire Red de Game Boy Advance, que é a parte exclusiva, no momento em que o Bill convida o jogador para ir ao barco dele para ir uma dessas ilhas, enquanto ele fica lá consertando os servidores do computador, você é permitido explorar uma dessas 3 ilhas, cada um com partes importantes. Só que uma dessas ilhas chamou a atenção de muita gente, que é a Ilha 3, que quando o jogador vai para Berry Forest, ou Floresta Berry, você encontra a menina perdida e com medo dizendo que é uma criatura que quer atacar ela. E quando você enfrenta, você depara com Kadabra. Foi aí que surgiu a história, e muitos ficavam falando se essa teoria é real ou não. Muitos falavam também que o Kadabra hipnotizava crianças e usa o Dream Eater, ou comedor de sonhos, deixando a criança ali com um pesadelo para sempre no sonho dela, o que é bem medonho. Essa creepypasta tinha sido esquecida ao longo dos anos, mas graças à comunidade do FNF, essa creepypasta acabou ressurgindo das cinzas, voltando a lembrar de como era. E outra coisa que também é bem parecido com o Kadabra são os Pokémons do tipo fantasmas, ou Pokémons tipo sombrosos que acabei de falar há pouco tempo. Vamos falar primeiro do Haunter. Se você é um daqueles caras que sempre fica lendo Pokédex de qualquer um, você depara o quão chocante é esses fatos. Portanto, vamos ver o fato do Haunter. O que a Pokédex diz é que se o Haunter acenar no escuro, a pessoa tem que ter cuidado, pois o Haunter pode lamber a pessoa, causando efeitos negativos, coisa que um fantasma normal faz dia a dia. Outro Pokémon que também é muito parecido com desses é o Gengar, já que ele é uma das linhas de evoluções do Gastly, Haunter e ele mesmo, que é o Gengar. Se você conhece bem ele, o fato mais assustador que tem tudo isso é que apesar dele agir assim como um fantasma qualquer o que faria, ele também tem um corpo mais frio, só que não é um frio normal, e sim um frio que consegue ser mais pior que a temperatura baixa da Antártida de um iceberg. Dizem que se o treinador tocar no corpo do Gengar, ele vai de F na hora. Já esse também do Misdreavus, diz que o Pokémon chora, deixando o treinador apavorado, fazendo que o Misdreavus use a esfera vermelha dele para sugar o medo do treinador e torná-lo nutrientes. E falando em fatos chocantes, também tem o fato do Spoink, que aliás não é um Pokémon do tipo sombroso, mas eu citei ele porque ele tem um fato bem triste, já que ele fica sempre pulando. A razão dele ficar sempre pulando é para bombear o coração. Resumindo, se o Spoink parar de pular, ele vai de F na hora. Pois é, o cara fica a vida inteira pulando e ele só pode parar se evoluir. Lamentável um Pokémon desses.
Pois é, gente. Todo mundo sabe aqui que o Dito é na verdade uma falha de uma experiência. Não é um fato assustador, mas eu decidi citar ele porque ele faz muito sentido, se for para comparar com o fato chocante da situação que ocorreu no próprio jogo. Começando a falar agora dessa parte do vídeo, essa teoria surgiu por causa desses dois pokémons, que é o Mew e o Dito. A comunidade criou essa teoria porque esses dois são bem parecidos. Por exemplo, o Mew tem a habilidade de se transformar, enquanto o Dito também pode se transformar. Já na parte do detalhe, é que o Mew é rosa, enquanto o Dito também é rosa. Às vezes ele tem a cor roxa nos jogos. Mas só para encaixar na teoria, muitos consideram o Dito na cor rosa mesmo, só para fazer sentido. E para encaixar ainda mais na teoria, se você for na mansão da ilha de Cinnabar, você depara que o lugar está em ruínas, tudo por causa do Mewtwo. E no meio da mansão você encontra vários livros, que são aqueles diários onde contam a história dizendo que os cientistas estavam lá na América do Sul, na Guiana, e encontraram o Mew na selva. E o protagonista da história, que é o próprio Giovanni, aquilo chamou muita atenção dele, então tentou pegar. Mas infelizmente o Mew acabou fugindo. A única coisa que ele consegue é o fio de pelo do próprio Mew. E é nesse ponto que a teoria se encaixa perfeitamente. Segundo a história, Giovanni queria tentar clonar o Mew, mas seja bem parecido com ele. Mas o resultado não dá certo. Pois é, se você entra em uma dessas salas da mansão em ruínas, você encontra vários ditos sendo o resultado desses experimentos que deram errado. Daí você já sabe o que aconteceu disso tudo. Criaram o Mewtwo destrói o lugar e acontece um monte de coisas. Se assistiu o primeiro filme já deve saber o que eu estou dizendo. E finalizando a parte das teorias, infelizmente a teoria nunca foi confirmada, deixando a comunidade inteira sempre em dúvida se a teoria é real ou não. Mas apesar da teoria não ser tão verdadeira, ela até que se encaixou perfeitamente nas coisas. E então é isso, esse foi o vídeo. Eu já ia falar mais coisas, mas como vai ficar muito cansativo de fazer esse vídeo, eu resolvi terminar até aqui mesmo. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. E deixar aí nos comentários, pois isso vai me ajudar muito. E obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.